Olá, família borboletuda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo está tudo bem. Como eu já havia explicado em outro vídeo, eu estou em processo de mudança e não estou tendo espaço, não estou tendo local para gravar nossas aulinhas de artesanato. Por isso, hoje eu estou trazendo para vocês uma repostagem de um projetinho maravilhoso, lindo, incrível e o melhor de tudo, super mega vendável. Eu tenho certeza que quem já viu vai querer ver novamente e quem ainda não viu vai se surpreender. Bora com a borboleta então para mais um vídeo. E para esse projeto você vai precisar de um saquinho com areia, terra ou pedra de brita, que é para fazer o peso, já que é um peso de porta. Vai precisar de moldes como este para o corpo e demais partes. Vai precisar também de um pedaço de emborrachado do tamanho que seja compatível com o tamanho da peça que você vai produzir. Vai precisar de linha de crochê preta, uma agulha grande, essa tem uns 8 centímetros, canetas para marcação e detalhes do roxinho, tesouras. É importante ter uma para tecido e outra para outros materiais, alfinetes e agulhas, linha de pipa, régua ou fita métrica e material para enchimento, plumante ou saquinho plástico picado, o que você tiver para fazer o enchimento, e também de pistola e refil para cola quente. Com os moldes das orelhas e do nariz, vocês vão riscar num pedaço de feltro preto. Eu usei um sabonete seco para riscar, isso substitui o giz de alfaiate. Observem que eu fiz o risco duplo, porque isso depois de costurado vai ficar mais encorpado. Risquei também no tecido branco as outras partes da nossa peça. Risquei tudo com a caneta preta, alfinetei para poder levar para a máquina para costurar. A costura das orelhas e do nariz eu preferi fazer em zigue-zague, porque eu achei que depois de recortado ia ficar mais bonitinho. E ficou desse jeitinho assim. E depois eu costurei as outras partes, que é o corpo, a cabeça e o rabinho. Costurei com linha branca, o que vocês estão vendo pretinho é só o risco. E aí, depois de costurado, a gente tem que recortar, tomando muito cuidado para não danificar a costura. Então, tem que ir em volta e recortar com todo cuidadinho. E depois de recortado, fica assim. E aí, a gente vai precisar fazer uns picotes nessa rebarba, para na hora de desvirar, ficar tudo certinho, sem muita ruga. Na hora de desvirar, o que a gente tem que fazer é se certificar de que as duas partes vão estar separadas e dar um picote em apenas um dos lados. Vai ser por esse pequeno picote que a gente vai dar, que a gente vai fazer esse processo de desvirar as peças. Isso tem que ser feito em todas elas. Feito o picote, é só ir desvirando com todo cuidadinho para não estourar a costura, usar um objeto comprido para acertar todas as dobrinhas e todas as curvinhas. E aí fica assim, desse jeitinho. Esse processo deve ser feito com todo cuidado, com todas as outras peças, da mesma forma como foi recortado aqui as orelhinhas e o narizinho em volta da costura, bem rente, mas sem danificar a costura. Também precisei recortar vários
pedacinhos arredondados de feltro preto, porque a nossa peça, o nosso peso de porta é um dálmata, e o dálmata é branco com manchinhas pretas. Recortadas e desviradas as peças, chegou a hora do enchimento. Nesse caso, eu vou preferir começar enchendo pelas patinhas, para depois colocar o peso no meio e terminar de encher com o plumante. Dessa forma aí. A gente sempre precisa ter em mãos um instrumento alongado. Eu sempre uso uma agulha de tricô para poder empurrar o plumante ou o tipo de enchimento que você estiver usando. Para fazer a parte da areia, a parte da colocação de areia, é simples, mas tem que ser com muita delicadeza, porque esse saco não pode se furar dentro da peça, porque se ele se furar, espalha a areia dentro da peça e aí não vai ficar um trabalho legal. É muito simples, é só você ir ajeitando o saquinho por dentro da peça, por essa fenda que foi aberta previamente. E depois, olha, deixa essa aberturinha e depois é só ir colocando a areia aos poucos. No caso, eu usei um copinho, pegava com um copinho, colocava no saquinho, balançava um pouco e novamente colocava com um copinho e balançava mais um pouquinho. E dessa forma ela foi entrando para a peça. Desse jeito. Quando eu terminei, quando eu coloquei a quantidade que já era suficiente para mim, o que eu fiz foi amarrar o saquinho e dar um nó e completar com o plumante, para que ele ficasse bem arredondadinho, tá vendo? Esse lado aí, no caso, vai ser o bumbumzinho, então ele precisa ficar mais arrebitadinho. Então, tem que ter o peso da areia, mas também tem que ter o complemento aí com o plumante, e depois é só fechar essa fenda com pontinhos invisíveis. A areia vai só na parte do corpinho, mas o processo de enchimento deve ser feito da mesma forma com todas as outras partes da nossa peça, dessa forma aí, desse jeitinho, e as fendas também fechadas com pontinhos invisíveis. E aí chega o momento da gente colar com cola quente os detalhes do nosso cachorrinho. E eu comecei pelas orelhinhas, coloquei o narizinho, quis dar um charme colocando uma pintinha ao lado do narizinho. Criei também uma manchinha para ser colada em volta dos olhinhos dele. E esses olhinhos, eu vou dar profundidade a eles, repuxando com a linha de crochê preta. No caso, ele só está riscado aí. Eu vou fazer um bordado com essa linha de crochê, que é muito simples. É só passar de um lado para o outro, cobrir o risco com a linha, repuxar na parte de trás, fazer a profundidade e arrematar dessa forma. O arremate é importante para que fique realmente com a profundidade. Isso deve ser feito dos dois lados. E aí agora é só colar a manchinha charmosa que eu recortei para o focinho dele. Tudo isso, gente, colado com cola quente. Eu, por exemplo, usei cola quente. O rabinho eu vou colar desse jeitinho. Vou deixar ele assim de ladinho. Mas vocês podem escolher a posição que vocês quiserem. E eu também vou colar as patinhas como se elas estivessem cruzadas. E ele ficou desse jeitinho. Aquele pedacinho de EVA que eu mostrei antes é muito importante para o peso de porta, porque ele torna a peça antiderrapante e também evita que o atrito com o chão venha danificar
a sua peça e que ela venha poir com mais facilidade. As manchinhas eu colei uma por uma também com cola quente, e aí eu fui espalhando elas pelo corpinho dele estrategicamente, para que ficasse de forma harmoniosa. E aí ficou desse jeitinho a nossa peça, o nosso peso de porta, que é um bebê dálmata, dorminhoco e muito charmoso. Não é uma linda peça? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não tinha tecido branco, então eu aproveitei umas camisetas de uniforme para fazer esse cachorrinho. Por isso que eu digo, gente, não precisa gastar muito. Você pode fazer suas peças com aquilo que você tem em casa. Olha só que peça linda. Essa daqui foi uma encomenda. É claro, como é uma repostagem, ela já foi vendida já tem um tempo, mas com pouca coisa, com pouco material, você pode produzir peças maravilhosas. E aí, minha borboletuda, meu borboletudo, eu vou querer saber de vocês aí no comentário se vocês gostaram dessa ideia e se vocês também gostam do jeito que eu dou as aulinhas. Se vocês querem que eu mude alguma coisa, eu quero muito saber a opinião de vocês e se as minhas aulinhas inspiram vocês a terem vontade de produzir. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, curte e compartilha bastante. Muito obrigada por assistir. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos, que se não é inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações. Borbo beijo em todos, tchau e até o próximo vídeo.